Bom dia, boa tarde a todos e todas, e obrigada por estarmos aqui conosco neste webinar. É um prazer dar as boas-vindas em nome do Centro de Programas de Comunicação da Universidade Johns Hopkins e como co-presidente da cúpula SBCC 2026. Aqui comigo tenho Clemência Rodrigues, Jair Castor Casanova e outros membros da equipe da cúpula, o que vai tornar possível esse esforço mundial. Esse seminário web faz parte do nosso compromisso para que a cúpula seja, de fato, um espaço onde todas as vozes e experiências vividas possam dar vida às conversas. Também teremos uma grande representação da América Latina e do Caribe. Hoje vamos compartilhar conselhos práticos para fortalecermos os seus currículos vitae, né? Os seus CVs, que é o poder da conexão, reimaginando o conhecimento, a ação e a equidade num panorama que está em mudança da SBCC. Sabemos que a comunicação conecta as pessoas, conecta as disciplinas e os movimentos. Esse seminário será feito em espanhol com interpretação simultânea para o português. Por favor, cliquem no ícone da interpretação no controle do Zoom na parte inferior da tela para escolher o seu idioma. Os slides estarão disponíveis no nosso site em português e também em espanhol. É a cúpula sbcc.org/abstract webinar. A cúpula será no dia 26, do dia 22 a 26 de junho, na cidade do Panamá. Um local que tem junta reuniões e culturas, será um espaço de colaboração entre idiomas, entre setores, entre gerações, unindo profissionais, pesquisadores, líderes comunitários e pessoas criativas. Cada cúpula é muito mais do que uma conferência, é um movimento que impulsiona a mudança da comunicação para a mudança social e de comportamento. O nosso objetivo é celebrar a biodiversidade, ou a diversidade, na verdade, como modelos de transformação. Queremos convocar todas as vozes, em especial aos jovens, pessoas com deficiência física, líderes locais e comunidades historicamente excluídas da tomada de decisões. As experiências vivenciadas por todos são fundamentais para o sucesso da conferência. Queremos ouvir histórias de inovação, de resiliência, de liderança local e ouvir os vários desafios, muito embora temos novas maneiras para podermos implementar a mudança. Não importa a sua trajetória ou recursos, a sua experiência é importante. Esse também é o seu espaço. Agora vou apresentar a Clemência, que continuará com a apresentação do webinar. Na verdade, é o Jair agora. Obrigada, obrigado, Débora.
Obrigado a todo o grupo de colegas com os quais nós estamos trabalhando nessa possibilidade para a região. E muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanham neste webinar, que certamente se conectarão posteriormente. Acho que é muito importante que compreendamos que esta foi uma área em que a América Latina foi sempre um campo de debate, historicamente, que vem de várias áreas da comunicação popular, comunicação para o desenvolvimento, e aí temos o conceito para a comunicação para a mudança social, como um desafio dessa identidade da tradição no processo de mudança social e de comportamento, que inclui muito o que nós chamamos a escola latino-americana, que tem perspectivas críticas, e também poderíamos dizer que está muito conectado com a autodeterminação dos povos, a importância da participação de todos. E creio que tivemos alguns espaços, como esse espaço do SBCC, que é a sigla em inglês, que é Comunicação para a Mudança Social e de Comportamental, que criou como se fosse um teto, que embarca todos e o que abarca todos os detalhes, ou seja, dessa mudança comportamental, mas também onde podemos ter um espaço muito importante para discutir toda a perspectiva da mudança social e da autodeterminação dos movimentos sociais e seus processos de mudança. Então, são muitos nomes, temos um propósito comum, com diferenças que continuam vitais na maneira como nós abordamos estas questões e que nós diríamos, chamamos que é a comunicação para a mudança social e de comportamento. Aqui podemos ver as várias maneiras de lidarmos com essa questão, e isso é para que também saibamos quem estamos convocando, ou quem são convocados, quem deve participar desse espaço. Aqueles que nós colocamos sobre comunicação para a mudança social, meios comunitários, aqueles que trabalham com educação popular, comunicação participativa, estratégica, mobilização social, comunicação para a saúde, toda essa questão de participação comunitária, transformação social, pesquisa criativa, arte social. Eu incluo também tendências que na América Latina que estão trabalhando com a questão da ciência do comportamento, ou também com a perspectivas sobre questões descentralizantes, ou seja, é um espaço para que essas discussões estejam aí à baila. Não importa o nome, mas estamos apostando numa mudança que signifique ou que mostre a nossa diversidade como uma vida melhor para todos e para todas. Aqui tem algo muito importante para esse convite, porque estamos com o Rafael, com a Débora, com a Cássia, com várias pessoas da nossa região com quem nós estamos trabalhando nesta ideia, pois a cúpula já ocorreu na Etiópia, já foi em Bali, já foi no Marrocos e pela primeira vez vai ocorrer na América Latina. E vemos que o tema das conexões que nós queremos propor para esse espaço tem a ver exatamente com subtemas que são típicos da região, que estão refletidos em questões como a comunicação para a ação, a narrativa das nossas histórias, nossos meios, a nossa representação, a confiança, a responsabilidade, movimentos sociais, defesa de direitos, liderança juvenil, tudo isso empodera a nossa narrativa. Acho que esse é um tema que fez parte de várias pessoas da nossa região e que muitas vezes não cabem desta maneira, desse tipo de congresso, pois são muito mais que nós chamamos de epidemiológicos, numa perspectiva muito mais de condução, mas isso nos dá um espaço para definir as tradições da nossa região à mesa e discuti-las.
O subtema número 2, que nós chamamos de geração de conhecimento e evidências. Esse é um tema que é muito interessante, principalmente como pensamos o que significa o conhecimento e o que significa a evidência, que não é apenas de uma ciência positiva, mas que tem a ver com o conhecimento gerado a partir dos conhecimentos ancestrais, tradicionais, originários, mas também uma evidência que vem com base na própria experiência. E esse é um debate que é sobre como esses conhecimentos são trazidos à baila da importância da ciência no processo de tomada da decisão e do conhecimento científico para a ação. Mas, como também falamos, ir descolonizando os conhecimentos e as evidências, sabendo o que significou aqui para parte da nossa região, entre o Sul, as América Latina, África, sobre com base na nossa tradições, o que chamamos de conhecimento e evidências. O próximo tema tem a ver com ação e impacto. Se refere também a poder compreendermos o que funcionou e o que não funcionou. Ou seja, saber que essa ação pode implicar que ver como vamos dimensionar o que nós estamos gerando, os resultados aos quais nós nos propomos em situações de crítica, compreendendo a interseccionalidade na prática, as inovações impulsionadas pelos jovens, o fortalecimento de sistemas. Esse é um tema que é extremamente importante e que é muito relevante para essa análise. E os desafios da próxima geração em relação à saúde do planeta e a resposta coletiva diante desses obstáculos. Aqui temos todo um espaço exatamente para discutir por onde esta visão para o futuro está caminhando e como devemos caminhar para que as nossas ações gerem, de fato, transformações positivas. Eu estou certo de que várias pessoas que nos estão acompanhando do Brasil e da América Latina têm experiências muito importantes que poderão compartilhar conosco. Um tema que é sempre muito nosso e que sempre discutimos, que é a importância da inclusão e da equidade. Na questão da inclusão e equidade, é importante, pois podemos dizer que são duas terminologias que entendem a diversidade do meio, a importância de todos aqueles que se sente excluído, que possa fazer parte da agenda, mas também de como se comunica sobre a questão da equidade, entendendo este cenário da manipulação dos meios, o controle digital, o controle dos diálogos, das narrativas e como podemos adotar práticas ancestrais e tradicionais para a mudança social. Hoje temos a inteligência artificial, que é um dos temas que vamos discutir, então são várias áreas em que vamos refletir. E sabemos também que na América Latina o trabalho na área de políticas públicas, de inclusão, sobre a equidade, é muito amplo. Então, esperamos que a América Latina e o Caribe estejam presentes com as suas experiências entre a relação entre tecnologia e ética, que é extremamente importante. Agora concedo a palavra à minha colega Clemência, que possamos discutir o que a cúpula quer obter em termos de propostas e como podem todos participar. Muito obrigada, Jair. Meu nome é Clemência Rodrigues, sou colombiana, professora de comunicação na universidade aqui na Colômbia e quero falar para todos como fazer a sua proposta para participar na cúpula. Estamos aceitando propostas em espanhol, em português, em francês e em inglês. E o mais interessante disso tudo é que a cúpula aceita vários formatos de propostas. Apresentações podem ser orais, em ou posters, podem ser painéis com 3 ou 4 apresentadores, exibição de multimídia, oficinas de desenvolvimento de habilidade, histórias de 10 minutos que mudaram o as diretrizes ou também propostas
embasadas em lições aprendidas sobre um fracasso. O que nós falamos, falhando melhor, né? Próximo slide. Antes de continuar, eu 2 temas que a mim me inspiram muito participar dessa cúpula. Eu estive na última em Marrocos e 2 temas que me pareceram muito interessantes da cúpula, primeiramente, a possibilidade de interagir com pessoas, com iniciativas, com organizações da comunicação para a mudança social e comportamental da África, da Ásia, do Oriente Médio, de outros países, e o diálogo foi maravilhoso para mim no Marrocos, especialmente com pessoas de países africanos. Mas também a cúpula me ensinou que pode criar um espaço maravilhoso para os latino-americanos e as latino-americanas para que possam estabelecer um diálogo bem profundo. Agora falarei sobre os critérios das propostas, ou seja, todas as propostas terão que passar por comitês de pares que serão responsáveis pela revisão destas propostas. São esses colegas que vão examinar as suas propostas quando a enviarem. E o que eles vão querer verificar? Primeiramente, é que a proposta esteja alinhada com o tema e com os subtemas, 4 subtemas da cúpula dos quais o Jair falou. Segundo, é a relevância e a importância para a área da comunicação para a mudança social e comportamental. A clareza do conteúdo é muito importante que as propostas sejam escritas num idioma de maneira clara, caso estejam na Argentina, que um boliviano ou uma colombiana possam compreender, né? Que mostre também resultados que gerem novas ideias ou perspectivas, oportunidades de aprendizado para a área da SBCC e que possa também ser potencial para que o público aprenda com a sua proposta, que gere uma troca de experiências vivenciadas, de conhecimentos, de desenvolvimento de habilidade, de discussão ou de debate e que, em casos já de propostas de pesquisa, que mostrem os efeitos e evidências mensuráveis ou a inclusão de um componente de monitoramento ou de avaliação, mostrando o meio para poder avaliar. E que o conteúdo seja adequado aos seus formatos de proposta. Um dos formatos que podem se apresentar é através de uma apresentação oral ou com pôster. E esta apresentação deve ser alguma proposta que possa compartilhar os resultados de uma pesquisa ou de uma intervenção na área da comunicação para a mudança social e comportamental, ou o resultado ou de um aprendizado de um programa de estudo de casos. Apresentações orais vão durar de 10 a 12 minutos, seguidas de um debate, ou os pôsteres serão ficarão ali exibidos num salão com vários outros pôsteres e o desse pôster deve apresentar dados, marcos ou inovações de uma maneira concisa e usar muitos gráficos, pois como o apresentador não vai todo o tempo do lado do pôster, o pôster tem que falar por si só. Estes pôsteres são ideais para falar sobre pesquisas, processos de avaliação ou programas ou campanhas que já foram implementadas. Outro formato diferente é o painel pré-formado, ou seja, esse painel reunirá 3 ou 4, no máximo 4 painelistas que falarão todos sobre um tema. Terão um tema com consistência, ou seja, eles têm que estar em sincronia no que estiverem falando, um tema comum que seja transversal a todos. Pode ser um tema sobre perspectivas diferentes, como, por exemplo, um jovem, um funcionário público, ou uma funcionária pública, ou alguém desse área que esteja debatendo, que vão tratar
que trabalha com esse tema, a da SBCC, sobre papéis distintos. E isso é ideal para equipes que estão apresentando iniciativas de vários parceiros ou com experiências comparativas. Eu fiz parte de um painel com quatro colegas da Colômbia e todos estávamos falando sobre meios comunitários e como que o governo colombiano apoia os meios comunitários e como que esses meios podem também nutrir a política pública do Ministério da Cultura. Bom, nesse sentido, tivemos ali quatro pessoas completamente distintas de iniciativas diferentes de meios comunitários, porém todos falando de um tema comum. Outro formato diferente será a exibição multimídia, caso tenha, portanto, uma história que queira contar, que esteja numa multimídia ou via um documentário, um vídeo, um curta-metragem, um segmento de rádio, um episódio de um podcast, um ensaio fotográfico, ou uma campanha digital, esse seria a sua oportunidade de mostrar exatamente isso. Então, há um formato para multimídia que é específico para narrar meios criativos, daqueles que querem definir campanhas para essa mudança social e comportamental. Outro formato seriam esses oficinas, onde o objetivo é compartilhar habilidades adquiridas para que os participantes possam adquirir estas habilidades. Então, essas são sessões interativas de 60 a 90 minutos, onde os participantes aprendem fazendo. É ideal para mostrar uma nova ferramenta, uma nova metodologia, uma nova discussão sobre como resolver um problema ou como elaborar uma campanha. Este formato é ideal também para várias experiências investigação, da pesquisa participativa até a elaboração centrada nas pessoas ou nas narrativas centradas nas comunidades. É ideal para formadores, para facilitadores, profissionais da áreas que trabalham em comunidades. Outro formato são as histórias de 10 minutos que mudaram a narrativa. Essas são sessões de narrativas orais, breves e potentes. Em 10 minutos você tem que contar a sua história. Pensa, por exemplo, nas falas do estilo TED, que apresentam grandes ideias ou novas perspectivas que vão desafiar as normas, que mudaram a narrativa tradicional. E isso é ideal para a gente que trabalha na mudança e social e comportamental, gente que fez parte de uma inovação poderosa, que vinha por um caminho e aí deram uma virada de 90 graus, pois encontraram uma nova maneira de solucionar um problema ou de elaborar uma nova proposta e querem contar esse momento que mudou a trajetória. E o último formato é falhando melhor. É o momento do ahá. Esse formato é muito interessante, pois são momentos onde nós aprendemos com o fracasso. Aprendemos tanto com aquilo que não funcionou, como também com o que funcionou. Esse formato é para aqueles que querem compartilhar reflexões honestas, construtivas sobre programas, campanhas ou ferramentas ou pesquisas que não funcionaram. E o que aprendeu com este fracasso? Formatos podem ser palestras breves, ou vídeos, ou narrativas criativas, e é ideal para aquele que se atreve a compartilhar as suas lições aprendidas com situações que ocorreram como não haviam planejado. Então, como vem, é uma diversidade muito grande de formatos para que comecem já a pensar aonde a sua proposta melhor está inserida. E agora eu vou falar sobre os elementos da proposta. Os próximos passos para vocês: verifiquem quais são os temas da conferência, do que o Jair acabou de falar, e veja
onde a sua proposta melhor está inserida e escolha um dos temas ou subtemas. E veja os formatos e escolha um dos formatos que melhor encaixe com a sua realidade. E lembrem-se que tem que estar tudo pronto e já enviado antes do da 14 de novembro. 14 de novembro é a data final para receber as propostas. Depois do dia 14, nada mais é aceito. Também estamos tentando encontrar colegas que nos ajudem a revisar as propostas que as pessoas enviarão, ou que já estão enviando. Pois é uma boa ideia ser voluntário para revisar essas propostas, pois é uma excelente maneira de aprender sobre a área da campo da mudança social comportamental. Essa revisão será muito, muito intensa até o final de novembro, até o início de dezembro. Poderão prepará-lo ou prepará-la para saber como será feita a revisão. E tem que se registrar como voluntário no seu perfil na online, né, da cúpula. Quando abrir a sua conta na página da cúpula, ali vão saber se querem ser voluntário para revisar propostas e é ali que responde que sim. A data limite, mais uma vez, é o dia 14 de novembro de 2025, às 11h59 da noite, ou seja, 23h59. A, a notificação das decisões está prevista para janeiro de 2026. Agora, à 1h30, ideal, hora aqui da Filadélfia, vamos abrir a sessão para perguntas de todos aqui presentes. Muito obrigado. Já temos aqui uma pergunta, Clemência, da Andy. A Andy está perguntando: eu gostaria de saber se a proposta, uma vez aceita, e tudo pago para as pessoas que estarão representando o projeto? Os apresentadores e participantes pagam a taxa de inscrição. Ou vamos publicar recentemente, uma vez que o registro, né, a inscrição esteja aberta. Caso você venha de um país de baixa renda, média ou alta, terá um preço diferenciado para a inscrição. Jair tem aqui uma outra pergunta para você. Sim, vamos enviar as propostas para serem revisadas e também podemos ser revisores. É por isso que todo o processo para enviar essas perguntas, nós organizamos para que seja apenas um único envio, para que também possamos ser os revisores. Ou seja, o processo de revisão será cega, ou seja, será anônimo, sem nome, enfim. E dependendo da experiência de cada um, e vamos colocar essa proposta. Podemos revisores e a ideia é de que tenhamos uma capacidade de tempo, pois vamos precisar de muitos revisores, pois temos no total uma quantidade considerável de propostas. Esperamos mais ou menos 900 propostas. Então, vamos precisar sim do apoio de várias pessoas para esse processo de revisão.
A próxima pergunta é: poderia explicar a diferença entre o formato e o pôster e apresentação e a opção tipo TED? O primeiro é a apresentação oral ou pôster. E nesse formato, a apresentação oral pode ser um pouco mais longa. A apresentação tipo TED são apenas 10 minutos. São narrativas em 10 minutos e nós achamos que seja para algo bastante inovador, que mudou o curso da trajetória. E E criando algo diferenciado, uma estratégia que era dessa maneira, a convenção é de que isso era feito dessa forma. E esta proposta decidiu fazer de uma outra maneira. E em 10 minutos essa pessoa contaria essa inovação, essa mudança de direção. Esta é a proposta para quem quiser usar o estilo TED. Obrigado, Clemência. Jair, temos aqui uma outra pergunta para que para saber se essas iniciativas são ativas e se temos resultados concretos que podemos integrar nas propostas ou teria algum tipo de afetação frente aos critérios de revisão, ou preferível apresentar aquelas iniciativas que já têm evidência sobre os resultados. É importante que já tenham evidência sobre os resultados, pois claramente isso dará vai corroborar aquele que está ajuda para aquele que está revisando, pois com base no nesses resultados mostrará a relevância da experiência. Mesmo que ainda não tenha resultados, mas que tenhamos uma boa elaboração, que tem elementos inovadores que podem ser destacados, ou que já tenhamos uma elaboração que ainda não tenha sido implementada, mas é uma elaboração de um desenho de elaboração que é bem interessante, que poderá gerar bons resultados. Então, portanto, o importante é ver como que a iniciativa foi se tornando inovadora, muito bem pensada, que foi trabalhada de maneira bem rigorosa. Claro, sabemos se há duas opções, uma tem mais resultado, poderá ter mais possibilidade, porém também depende muito de como ela foi elaborada, como podem apresentar a experiência que estavam desenvolvendo. Mais uma para você, Clemência. Está no chat a pergunta. Da Adelaida. Adelaida Trujillo, da Colômbia, diz: vale a pena esclarecer se nesta oportunidade o formato tipo TED é antes da plenária. Pois antes era assim. Eu participei em Common Talks na Etiópia. Não necessariamente os 10 minutos que mudou a narrativa ou a trajetória, não é necessariamente antes da plenária. Eu posso falar um pouco mais sobre isso desse formácio. Esse formácio TED, ele é de certa forma novo para a cúpula. Antes, era antes da plenária, mas dessa vez nós queremos expandir e ter mais oportunidades para termos de estilo TED Talk, então é um pouco separado. Eu devo acrescentar que a discussão que tivemos desde a última cúpula no Marrocos é que muitas das nossas culturas e comunidades são mais orais do que acadêmicas, formalmente falando. Então, resolvemos criar um espaço para esse tipo de comunicação e sabedoria que sabemos que é tão importante como a ocidental escrita. Mais uma pergunta? Temos aqui uma pergunta: se vai haver uma gravação dessa sessão e como podem fazer essa inscrição?
para a cúpula se não vamos apresentar uma proposta. Eu creio que agora podemos compartilhar com todos agora o o o link online, onde está a apresentação, e já vamos aqui colocar aqui na tela. Vamos colocar no chat o o site para que possam ver. Ah, obrigada, Jair já colocou. Aí estão aí onde vocês podem baixar a apresentação, tanto em espanhol quanto em inglês, e a outra, como podem se inscrever para a cúpula de comunicadores. Há alguma informação sobre isso? Clemência, enquanto eu estou compartilhando a informação, você poderia responder a Adelaida? Ela quer saber se as apresentações orais têm que ser feitas em mais detalhes e do que se diferencia do pôster. A apresentação oral é oral, claro, e o pôster é ali um cartaz que terá onde ele estará com o salão, onde todos esses grandes cartazes serão exibidos. O cartaz ou pôster tem que ser autônomo, ou seja, o apresentador ou apresentadora não vai estar o tempo todo do lado do seu pôster. Aqueles que estão acompanhando a cúpula vão entrar nessa sala com os onde estão os pôsteres e vão parar entre os pôsteres, olhá-los e, portanto, o pôster deve ter toda a informação necessária, deve ter o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp, alguma maneira para que os participantes possam entrar em contato com vocês, para que possam interagir, para que possam fazer perguntas ou comentários sobre o que viram no pôster. Outra coisa muito importante, acho que foi Maria Alejandro Campo que fez essa pergunta, e também entrem entrem no site da cúpula, escolham o seu idioma, de preferência, e na parte inferior da tela haverá uma área onde podem colocar o seu e-mail para que façam parte da lista de e-mail da cúpula e você começará a receber as mensagens, as atualizações, quando vamos abrir as inscrições, aqueles que ainda não mandaram proposta, mas que querem participar. Esse foi o meu caso. Em Marrocos, na vez passada, eu não apresentei nada, mas eu fui para ouvir e para aprender, e me pareceu maravilhosa a oportunidade. Então, no chat, ali a Débora acabou de colocar ali o link onde possa fazer parte da lista de e-mail e também acompanhar a cúpula na sua rede social, Instagram, LinkedIn, enfim, e etc. Mais alguma pergunta a mais? Eu apenas gostaria de acrescentar sobre o que já foi dito pela Clemência, de que algo muito interessante que essa cúpula oferece é que são poucos os espaços onde o nosso discurso de fato pode interagir. Aí podemos falar da instituição de pesquisadores, enfim, onde nós reunimos os acadêmicos individualmente. Às vezes nós vamos a outros eventos onde encontramos com eventos de meios comunitários, onde temos ali um evento onde tem toda a cooperação internacional reunida. Vemos que pode ser um espaço onde esses discursos estão presentes, onde podem reatuar. E eu acho que isso é muito, muito potente para que possamos gerar narrativas comuns, assim podendo confrontar, assim podemos falar para o colega.
sobre como que nós nos diferenciamos num contexto de debate muito interessante. Acho que isso foi muito enriquecedor, com parte da minha experiência participando destes debates. Temos aqui mais algumas perguntas. Tem uma pergunta a mais para você, Jair. Marco Prates. É sobre os formatos individuais. Saibam que em cada um dos formatos vamos indicar o que devem enviar. Geralmente pedimos um resumo da sua proposta, que querá levar ao evento. Enviamos um formato para o resumo, já uma vez que seja aceito, podem enviar o produto final. Primeiro, um resumo, onde você vai definir as características do que você vai apresentar, e depois o produto final. Porém, no site que a Débora acabou de colocar ali no chat, ali tem uma explicação de todos os formatos e vai pedindo a informação que é necessária, que chegará aos avaliadores. E para complementar o que foi dito e que o que o Jair está respondendo ao Marcos, sim, esse é um formulário que terá vários elementos. Ao entrar nesse formulário, ao começar a preenchê-lo, a primeira coisa que vão lhe pedir é o subtema. Em que área do subtema a sua proposta se insere? Poderá escolher um dos 4 temas que o Jair mencionou. Depois vão lhe pedir o título, depois o resumo. Depois, numa outra pergunta, vão lhe pedir o contexto e a descrição, seja do pôster, da multimídia, enfim. E logo em seguida, teremos ali uma pergunta sobre as lições aprendidas e, finalmente, as implicações, ou seja, como que esse projeto contribui para a comunicação para a mudança social e comportamental. A única que é um pouco diferente é o painel de no máximo de 4 apresentadores. Nesse, você é o mesmo, você terá que escolher um dos 4 subtemas, o título do painel e uma descrição do painel, ou seja, qual é o eixo que permeia as 3 ou 4 apresentações? O contexto e também a descrição e as implicações e lições aprendidas e contribuições ao campo. E aí tem que estar certo de que vai fazer clique para inserir o conteúdo, onde pode colocar o apresentador número 1, título da apresentação é essa, e o resumo da sua apresentação é essa. Depois, o apresentador número 2, que é aqui este nome, esse é o título da sua apresentação e a descrição da sua apresentação. A do painel é um pouco mais complexa, pois terá que preencher com a informação do painel de maneira geral e, em seguida, a informação de cada uma das 3 ou 4 apresentações. Muito obrigado, Clemência. Há mais alguma pergunta? Tem um comentário aqui da Adelaide Trujillo, que ela gostaria de dizer que, com base na experiência da comunicação, sobre a iniciativa da América Latina, que tem mais de 20 anos desde o Congresso de Roma, que é um evento crucial no campo, tentando fazer com que a América Latina seja a sede deste tipo de encontro e que finalmente temos a oportunidade e que temos que aproveitá-la. E é algo muito importante que mencionamos no início, que a América Latina, com temas pertinentes que serão discutidos, pois já temos uma diversidade de formato grande para que possam escolher e apresentar. Estamos fazendo todo o possível para que tenhamos uma representação muito positiva da América Latina. Lembrando novamente da data limite, 14 de novembro, horário do leste dos Estados Unidos. Tem que estar atento à hora para não passar da hora para enviar a sua candidatura.
Temos aqui mais uma pergunta para a Clemência. A pergunta é: nas histórias de 10 minutos que mudam a trajetória, podemos utilizar apresentações via PowerPoint para que se visualizemos o que queremos transmitir? Claro que sim, né? Eu não sei o que é necessário para apresentar como um seu resume, mas há várias informações no link em que eu compartilhei há algum tempo atrás. O que eu diria, Juan, é que nesse momento, o mais importante é não apenas o PowerPoint, mas especificar o que que o formulário está lhe pedindo, ou seja, descrever muito bem, de maneira concisa e clara, o contexto. Descrever muito bem o que mudou a trajetória, como mudou esta trajetória. Muito mais do que como você vai apresentá-lo, é o que vai apresentar. Para este tema, há um processo adicional. Não apenas tem que apresentar várias descrições sobre o seu resumo do seu projeto, da sua ideia, mas é importante explicar ou conversar com o representante do subcomitê dos programas antes do evento. E apresentações têm que estar agrupadas por temas definidos pela conferência e as apresentações selecionadas serão gravadas e publicadas no site da cúpula. Muito obrigada. Concluindo, nós criamos um grupo de pessoas já familiarizadas com cúpulas passadas, que já estiveram em várias cúpulas, que apresentaram propostas, e nós vamos nos ficar à disposição daqueles que precisarem de ajuda elaborando suas propostas. Então, temos aí Clemência Rodrigues, o meu e-mail, Orley Duran, já apresentou a sua proposta, ele sabe muito bem como funcionam os formatos. Laura Duara Batman, uma ex-aluna minha, já formada, e me ajudou a criar o painel que eu apresentei, e também o Mário Mosqueira, que é especialista em comunicação e saúde pública. Esses aqui somos 4 do grupo de espanhol, estamos aí à disposição para aqueles que precisarem de ajuda em espanhol. Débora Freitas Lopes e Cássia Aires, que é a nossa anfitriã, as duas são brasileiras, estão aqui à disposição a ajudar aqueles que estão pensando em apresentar a sua proposta em português e que precisarem de ajuda. Este evento é muito importante, como já foi dito, e precisamos ter uma representação grande da América Latina. Eu acho que esse evento seria muito interessante com as teorias, nas atividades. Muitas coisas vêm da América Latina e saber que isso seria uma oportunidade para nós apresentarmos aspectos do nosso trabalho. Queria dizer, portanto, que promovam o evento. Aqui temos o nosso LinkedIn e o Instagram para que possam
falar sobre a cúpula no Instagram e no LinkedIn e como o Jair já mencionou, por favor, incluam-se na lista dos e-mails e compartilhem com seus colegas. Muito obrigada. Obrigada a todos e nos veremos no Panamá.